Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Carol, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos. Aliás, quinta-feira fria aqui na capital paulista, né? Mas a gente começa não falando do tempo, mas sim sobre a Polícia Federal, que pode perder um nome importante. Uma apuração do Estadão, uma reportagem publicada hoje, dando conta de que lá no interior da Polícia Federal, entre os integrantes da corporação, já é dada como certa a demissão do diretor-geral, delegado Maurício Valeixo, em mais um capítulo daquele embate que a gente está vendo diariamente quase entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça Sérgio Moro, que ontem até nem quis falar sobre o assunto. Hoje até saiu uma pesquisa do Datafolha mostrando que a aprovação de Moro é de 54%, enquanto a do presidente Bolsonaro é de 29%, uma diferença aí de 25 pontos. Ainda nessa área aí, um outro problema envolve a Lava Jato, porque houve uma rebelião de 6 procuradores da Lava Jato que atuam lá na PGR, a Procuradoria-Geral da República. O assunto é sigiloso ainda, mas o Estadão apurou que teria sido por causa de uma manifestação da procuradora Raquel Dodge pelo arquivamento de uma parte da delação do Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, que implicaria o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e um irmão do ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A gente acompanha aí esses dois assuntos. E o presidente Bolsonaro também prometeu anunciar hoje os vetos que fará sobre a lei de abuso de autoridades. Serão pelo menos 20, ele já adiantou isso, dos 44 artigos, e precisa ser feito hoje mesmo, porque senão, se não sancionar nada hoje, o texto perde a validade. Enquanto isso, a gente tem esse Congresso bastante ressabiado em relação a essa lei de abuso de autoridades. Hoje a gente conversou com o relator do texto lá na Câmara, o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, que falou que só tem um veto programado e que pode ter apoio lá no Congresso. O restante pode ser derrubado se a Câmara não fechar um acordo com o governo. Outro assunto do dia, a questão do teto dos gastos públicos, que está na pauta porque o presidente Bolsonaro ontem deu uma sinalização de que seria favorável uma flexibilização dessa lei, que é uma lei que está prevista até na Constituição, foi uma mudança constitucional feita no governo Temer, que estabelece um teto para gastos públicos. Ontem ele chegou a dizer que é uma questão matemática, que daqui a pouco ele não vai ter mais condição nem de pagar a conta de luz nos quartéis. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, disse que o presidente pediu estudos à equipe econômica sobre o assunto, mas hoje pelo Twitter o presidente Bolsonaro defendeu o teto de gastos públicos, disse que é preciso combater desperdício, fraudes, reduzir despesas e afirmou pelo Twitter também que ceder ao teto de gastos públicos seria como fazer uma rachadura no casco do transatlântico. A gente continua acompanhando de qualquer forma esse caso, mas hoje parece que houve uma mudança de postura do presidente. E a lista de países com que o presidente já estabeleceu algum tipo de polêmica desde o início do governo vai crescendo. Entrou para ela o Chile. Ontem o presidente Bolsonaro acabou atacando a ex-presidente Michelle Bachelet, dizendo que ela tem defendido os vagabundos. Ele também exaltou o regime político, o regime ditatorial do país, dizendo que sem ele o país teria virado uma Cuba. E ainda, nesse contexto, a gente lembra que o pai da própria Michelle morreu torturado, né, pelo regime. E, de resposta, o presidente Bolsonaro levou também uma estocada do próprio aliado, o presidente atual do país, Sebastião Pinheira, que falou que não compartilha da mesma opinião que Bolsonaro, porque ele, inclusive, respeita os mortos. Enfim, a gente acompanha essa questão internacional envolvendo a agenda do presidente também. No futebol, destaque para a Copa do Brasil. Ontem à noite foram definidos os 2 finalistas da competição. O Atlético Paranaense devolveu os 2-0 que tinha sofrido do Grêmio e depois ganhou nos pênaltis de 5-4. Está na final e vai enfrentar o Internacional, que teve a segunda vitória sobre o Cruzeiro. A primeira 1-0, ontem 3-0, agora Atlético Paranaense e Inter se enfrentam já na semana que vem. Hoje, a partir das 3 da tarde, na CBF, no Rio de Janeiro, serão definidos os confrontos. Quem joga primeiro em casa, quem depois joga fora, enfim, como é que vai ser tudo, você acompanha no portal estadão.com.br, que destaca hoje também a morte do goleiro Andrada, o argentino Andrada, que morreu ontem aos 80 anos. Ele foi o goleiro que levou o 1000º gol de Pelé no Maracanã pelo Vasco em 19 de novembro de 1969, há quase 50 anos. E os fãs de Batman vão ganhar uma grande exposição aqui em São Paulo, no Memorial da América Latina, que vai contar
toda a trajetória, né, do herói de quadrinhos, que passou pela TV, foi aos cinemas. É uma exposição bastante importante, vai ficar em cartaz até dia 15 de dezembro e o Caderno 2 hoje traz o destaque dessa... É uma experiência, né, uma incursão dentro do mundo dos quadrinhos, começando nos quadrinhos e terminando nos cinemas, desse grande ídolo, também de Raíssen Abac. Santa exposição, né? Dá para entrar na Batcaverna até, na exposição, lá no Memorial da América Latina. É verdade. Para quem visitar São Paulo, tá valendo, tem metrô pertinho e tudo. Bom, tá terminando aqui o Eldorado Expresso, uma boa quinta-feira para você, até amanhã. Até amanhã.